A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje nós teremos mais um programa especial com a participação do nosso amigo e professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Obrigado, professor Givanildo. Prazer é sempre nosso de estar participando de um trabalho tão maravilhoso. É bom lembrar que o nosso professor Saulo Soares, ele é professor do nosso seminário teológico, né? Da nossa querida Esteadeb, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil. Por sinal, ele leciona diversas disciplinas bíblicas e teológicas, dentre elas, dentre as muitas, ele é professor também de escatologia, de teologia sistemática, de geografia bíblica, de teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento e muitas outras. E o nosso professor também é autor de 3 obras, 3 livros. O primeiro é A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, esse livro que trata deste importantíssimo evento escatológico, que é o período da Grande Tribulação. Também ele é autor do livro É Jesus de Nazaré o Messias, é uma abordagem sobre as profecias messiânicas. E esse livro, nesta obra, o professor Saulo, com muita maestria, prova, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus é o Messias esperado pelo povo judeu. Inclusive, daqui a algumas semanas também teremos uma série de entrevistas baseado nesse tema. Porém, recentemente nós estamos estudando um dos temas mais maravilhosos da Bíblia, que é sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Nós já temos mais de 20 programas sobre esse tema, né, que está baseado também em uma obra do professor Saulo Soares, Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. E nós já comentamos vários capítulos, já estamos no capítulo de número 12, que é o penúltimo capítulo do livro. Daremos continuidade a este tema importantíssimo, um dos temas mais maravilhosos da Bíblia, que é exatamente sobre o estado eterno e perfeito, sobre a Nova Jerusalém, sobre o eterno estado dos salvos no futuro, né? No programa anterior nós já explicamos, por exemplo, sobre as profecias acerca desse estado eterno, como se dará o estado eterno e perfeito, que está registrado em Apocalipse, capítulos 21 e capítulos 22. Professor Saulo Soares, é sempre bom falar do céu, né? Das coisas do porvir. Eu costumo dizer, professor, que aqui nos Instantes Finais, nós também falamos sobre grande tribulação, juízo final, destino dos ímpios. Claro, precisamos falar. A gente não pode fazer aqui uma escatologia apenas mostrando um lado, mas a gente precisa mostrar, né, ambos os lados, né? Ambos os destinos, melhor dizendo, tanto o destino dos justos quanto dos ímpios. Agora a gente fica feliz mesmo falar do céu, né? Que é a nossa eterna morada, né? O desejo do salvo deve ser esse, morar no céu. Eu faço uma comparação nas minhas aulas da seguinte forma: digamos que uma pessoa paupérrima está morando numa palafita e de repente um milionário lá dos Emirados Árabes, por exemplo, se apaixonou por essa moça e disse assim: olha, um dia eu vim buscar você para você morar comigo, né? E a partir daquele noivado, a partir daquele compromisso, a vida daquela moça nunca mais seria a mesma, ou será a mesma, né? Ela irá sonhar, planejar, desejar, almejar que chegue o dia do casamento. E assim é a igreja, né? Nós temos uma dupla cidadania. Como cidadãos da terra, nós estudamos, nós trabalhamos, nós constituímos famílias, nós escolhemos os nossos representantes, que isso não é pecado, e quando possível até pensamos no futuro, adquirir alguns bens, pensar numa aposentadoria, nada disso é pecado. Porém, a nossa maior esperança é o céu, a maior esperança do salvo é morar na Nova Jerusalém com Cristo. E eu quero louvar a Deus, professor, porque o senhor incluiu, né, nesta obra, nesse livro, sobre o destino de Israel e da igreja, né? Já que o senhor trata de Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã, não poderia deixar de falar desse futuro glorioso que está nos aguardando no porvir. Eu queria que o senhor falasse um pouco, antes mesmo de nós adentrarmos nesse assunto, falar, por favor, sobre
esse estado eterno e perfeito? O que é que a gente pode dizer aos nossos queridos telespectadores? Quando eu voltei para Jesus, professor Givanildo, e eu sou nascido no Evangelho, e voltei para Jesus, agora 20 de agosto, vai fazer 49 anos que eu voltei. Quase meio século servindo a Jesus. E eu resolvi, ou seja, o Espírito de Deus na minha vida, quando veio morar em mim, disse, olha, você precisa ser um crente fiel. E eu notei que crente fiel, ele tem que amar a palavra de Deus. Isso. E quando se ama a palavra de Deus, as promessas que nela estão, é uma promessa futurística. Neste mundo, disse Jesus, tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o nosso interesse é o amanhã. Eu olho para a minha imagem hoje no espelho e me vejo um senhor de idade, um ancião, praticamente sem cabelo. O cabelo que tem está tudo branco. Eu fui um jovem na igreja. Preguei muito nas campanhas evangelizadoras, nos púlpitos da igreja, na rua. Preguei muito. A minha vida foi essa. E quando eu li sobre as coisas futuras, eu ficava boquiaberto. A maravilha que está nos reservada. Então eu ficava muitas vezes, eu ia me deitar, lia um texto da Bíblia, ficava meditando. Como seria? E ali muitas vezes, naquelas noites, meus olhos se enchiam de lágrimas, eu dava glória a Jesus, agradecia e resolvi escrever sobre isso. E à medida que eu fui escrevendo, fui pesquisando mais citações de grandes homens de Deus, eu percebi que a vida no futuro é uma vida extraordinária. Segundo a Bíblia, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá tristeza, nunca mais. Observe o que as pessoas, quando casam, por exemplo, o que é que ele espera entre ele e a esposa? Nunca haverá discussão, nunca haverá tristeza, nunca haverá palavras duras ou grossas de um para outro. E quando acontece, eles se arrependem. Que coisa! Mas nossa vida no futuro nunca mais haverá tristeza. E outra coisa, as pessoas que já estão na minha idade, com o corpo, já as enfermidades querendo aparecer, dizendo, eu estou aqui, viu? É uma enfermidade no fígado, em qualquer parte do corpo, ela está gritando, eu estou aqui! Ela se fazendo presente. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que nunca mais haverá enfermidade. Glória a Deus. Nunca mais haverá doença. Nunca mais haverá farmácias. Nunca mais haverá cemitério. Nunca mais chefatura de polícia. Nunca mais. E tem uma coisa, não precisará de saúde pública. Não precisará de educação. Não precisará de problemas cívicos. Porque nós estaremos no novo corpo e a nossa mente será a mente de Cristo. Conforme a Bíblia, professor Givanildo, o Espírito Santo veio morar em nós para sempre. Isso. Não é com a morte que ele vai sair, Exato. pelo contrário. Ele continua. Ele vai continuar e vai adquirir uma postura muito mais forte do que é hoje. Hoje o Espírito Santo trabalha em nós e a gente faz obras do Espírito Santo conforme nós permitimos que o Espírito Santo age. Isso. Por isso Paulo diz, andeis no Espírito, ou seja, você ande no Espírito. Paulo dá conselho. Lá no amanhã não tem conselho para andar no Espírito, porque nós já andaremos no Espírito. Então toda a nossa mente será como a mente de Cristo. Toda a nossa alegria. Não haverá essa coisa de irmãos em Cristo. Haverá para sempre uma alegria eterna quando estivermos na eternidade. Glória a Deus. Esse é o desejo todo salvo, né, professor? Eu costumo dizer que nos casamentos humanos, terrenos, por mais belos, bonitos que eles sejam, né? Você sabe disso. Existem casamentos aqui da terra que marcaram a história, que ficaram famosos, pessoas famosas que casaram, que gastaram milhões do casamento. Mas aqui na terra não existe casamento perfeito por 3 razões simples. Primeiro, que não existe marido perfeito. Existem maridos bons, existem maridos que são melhores do que outros, mas perfeito não existe. Não existem esposas perfeitas. Existem boas donas de casas, boas esposas, mas perfeita não existe. E o ambiente que esse casal de imperfeitos habita e constitui uma família também é um ambiente imperfeito.
E essas três imperfeições, a imperfeição do marido, a imperfeição da esposa, a imperfeição do lugar, do mundo em que eles vivem, geram problemas, conflitos. Mas olha que coisa maravilhosa. No futuro, o noivo é perfeito. Ele não será, ele já é. Jesus é perfeito, não tem defeito, não tem falha, não tem defeito algum. Ele é santo no sentido pleno do termo. A noiva, a sua esposa, que estará vestida de vestes brancas, puras e resplandecentes, também chegará perfeita. Apesar das nossas imperfeições, mas já somos templo e morada do Espírito Santo, e experimentaremos uma transformação ainda maior, essa santificação que será completa, total, absoluta. E o ambiente, o local, o lugar em que moraremos também é um lugar perfeito. E é muito maravilhoso nós pensarmos nisso, né? Veja que nós aqui no mundo vivemos amedrontados com muitas coisas, né? É o medo de um assalto, de um sequestro, de um desastre, de um acidente, de uma doença, de um luto, de uma morte. Quem não já teve o desprazer, por exemplo, de estar hospitalizado ou estar cuidando de alguém hospitalizado, enfermo, doente? Quem não já teve o desprazer de ir a um cemitério, levar um parente, um ente querido? Agora imagina no céu, no futuro, no porvir, onde nós estaremos livres, isentos de toda dor, de todo sofrimento, porque o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Professor, no estado eterno haverá habitantes da nova terra? Essa pergunta é muito interessante, né? Vai ter habitantes da nova terra? O senhor pode responder essa pergunta? Sim. No capítulo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz que o tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém, estará na terra. E nós seremos habitantes da Nova Jerusalém. Isso. Tá? Então, quando estivermos na Nova Jerusalém, ali estará pessoas salvas de todas as etnias. Sim. E é bom sempre lembrar, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é que na igreja há pessoas de todas as etnias. Então, de uma maneira ou de outra, Deus mandou seu Filho para todo aquele que nele crê. E todas as etnias, pessoas de todas as etnias, crerão em Cristo, estarão na igreja, lá na Nova Jerusalém. Então, Isaías ainda fala no capítulo 66, versículo 22, que pelo menos uma nação, tem mais, nós veremos Sim. isso, pelo menos uma nação estará presente ali no estado eterno. Isaías 66, 2 diz assim: a descendência, o nome de Israel, permanecerão nos céus e na terra, isto é, nessa nova ordem que começa em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Ali estará Israel. O tema do livro, quem já adquiriu e sempre é falado aqui, que é Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. E este livro foi escrito para mostrar, para mostrar que a Bíblia diz que Israel e a igreja têm uma história paralela, certo? História paralela. Mas quando chegar na eternidade, os dois estarão juntos. Isso. Lá na Nova Jerusalém. Que coisa maravilhosa, né? Eu gostaria que o senhor continuasse, professor, explicando aí sobre essa afirmação aí de Pentecostes. Israel, como diz Pentecostes, é a nação eleita de Deus. Não é eleita para viver apenas no passado. Israel foi eleita ontem, mas perdeu as bênçãos, agora só haverá maldição. Mas que coisa! Já pensou se o profeta Jeremias ressuscita hoje? Ou então Deus diz, vai dar uma voltinha lá para observar o que estão falando sobre as profecias que tu profetizaste, Jeremias. Que Isaías profetizou, que eu mandei ele falar. Aí a mensagem seria: olha, Israel perdeu tudo. Israel está condenado. Israel, por causa dos seus pecados, perdeu. Agora tudo é igreja. Jeremias ia ficar muito chateado com isso. Então, a Bíblia diz que Israel não é uma nação eleita apenas do passado e nem para o reino milenar, mas para sempre. Israel é uma nação eleita ontem, eleita hoje e eleita amanhã.
Porém, se Israel é a nação eleita, pressupõe-se a existência de outras nações. Sim, sim. Já pensou Israel morar sozinho na eternidade? Aí vem mais, além do mais, a prova de que essa existência nacional não cessará é demonstrada claramente pelo versículo 20 de Sofonias 3. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, Deus falando para Israel. Certamente farei de vós um nome e o louvor entre todos os povos. Olha, realmente, todos os povos. se está entre todos os povos lá na eternidade, existem povos sem ser Israel. Sim. Porque Deus fará um nome para este povo, Israel, lá na eternidade. Inclusive, professor, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 24, a palavra de Deus diz que as nações andarão mediante a sua luz. Sim. E os reis da terra lhe trazem a sua glória, ou seja, haverá nações e inclusive a árvore da vida estará ali para que os homens possam comer do fruto, não é assim? Apocalipse capítulo 22 e 2, no meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde ou para a cura dos povos, né? Ou saúde das nações, como diz na corrigida. Na Nova Almeida Atualizada, diz são para a cura dos povos. Então significa dizer que a igreja estará em corpo glorioso e incorruptível, mas haverá também nações em corpos físicos, claro, sem a presença do pecado, né? Eu fico boquiaberto, professor Givanildo. Existem salvos na igreja. Não estou falando crente, estou falando salvos. Que passa 60 anos indo para a casa do Senhor. Escola dominical, às vezes vai a campo, culto à noite, encontro de casais, culto para a família, vai lá. Mas qual é a experiência dele com Deus? São poucas. Praticamente não tem aquela alegria. Então, devemos ter uma alegria em Deus. Devemos ter uma busca dessa alegria, dessa afinidade, desse relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia diz que lá na eternidade haverá povos, e é a Bíblia que diz, não é como dizia na Idade Média que o livro do Apocalipse é um livro muito misterioso e não é bom ler. Pelo contrário, as pessoas pensam que Deus não quer falar conosco. Eu já encontrei pessoas que disseram a mim, Deus não, Deus que anda falando. Eu digo, peraí, eu sou pai de 4 filhos. E toda vez que eu falo meus filhos, eu falo mais do que eles. Porque eu quero repassar para meus filhos o que eu quero deles, o que eu espero deles, o que eu ensino a eles. Eu sou o pai, eu sou a pessoa vivida, que posso repassar. E as pessoas querem me dizer, algumas pessoas, que quem deve falar muito sou eu e não Deus. Peraí, quem é que está ensinando? Quem é que repassa? Então a Bíblia é Deus falando. O livro do Apocalipse não é segredo de Estado. Ah, por aí tem segredo de Estado, botar no programa secreto para 100 anos. Deus não, ele escreveu. Isso. Mas eu não creio. Bem, é um problema seu. Se você não crer naquilo que o Apocalipse diz, é um problema dele. Porque aqui está escrito, nós somos crentes e cremos na literalidade da Bíblia. Certo? Salvo alguns pontos. Mas quem ora, certo? Quem jejua, quem medita na palavra, não teologicamente, por favor, tem a meditação teológica, ou seja, conhecer a Deus perifericamente, a história de Deus, o que disse, o conteúdo dos pais da igreja, o conteúdo da Bíblia, contar a história linda da Bíblia, a extrair a história linda da Bíblia, conceitos morais da Bíblia. Isso é conhecer a Deus perifericamente. Conhecer apenas o que a Bíblia diz. Mas Deus nos convida para conhecer Ele. Ele, isso. A pessoa dele. Então, além de conhecermos a história de Deus perifericamente, devemos conhecer a Deus mais intimamente. Glória a Deus. Professor, vamos falar do destino final da igreja agora. A Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa, né, que está registrada nos 2 últimos capítulos da Bíblia.
Apocalipse, capítulo 21 e 22, que a Bíblia deixa bem claro, né, que a Nova Jerusalém ela foi planejada, arquitetada pelo próprio Deus. E esses dois últimos capítulos da Bíblia trazem diversas informações sobre essa cidade, suas dimensões, os materiais, enfim. O que é que o senhor pode falar sobre essa Nova Jerusalém, a cidade onde os salvos irão habitar no futuro? É como diz Apocalipse, capítulo 21, como colocamos na nossa obra, versículo 2 e versículo 24. Vamos ver como eles se coadunam. Diz assim o versículo 2 do capítulo 21 do Apocalipse. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, é adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aí o versículo 24 diz, e as nações andarão à sua luz. Opa! As nações andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória. Espera aí. Alguém pode dizer que as nações, isso aqui está falando do reino milenar, quando a Nova Jerusalém vai pairar no espaço. Mas aqui está dizendo que os reis da terra trarão para ela a glória. Logo, ela estará aqui. Repetindo o versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Significa que haverá povos lá na eternidade que vão trazer honra ao Deus que habita na Nova Jerusalém, ao Senhor Jesus e a tudo aquilo que ela representa, glória e honra. Tá certo? Está falando de povos na eternidade. Então, ainda o versículo 10 e 11, do versículo 21, não é assim? Capítulo 21, versículo 9, 10 e 11. 21, 9, diz assim. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. 10, né? E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 11. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Observe, ela não era uma pedra, ela tinha uma luz, estava nela a luz resplandecente. Ou melhor, a luz da Nova Jerusalém não é a luz do sol, não é as pedras que vão brilhar. A glória de Deus estará na Nova Jerusalém. É como se a própria cidade, a própria cidade estará envolvida, estará impactada, nela estará a glória de Deus. Por isso que ela vai resplandecer. Sim. Ela vai resplandecer. Portanto, a Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo. E tem mais no versículo 14. Diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que coisa interessante. Na Nova Jerusalém tinha muros, ou seja, havia proteção. E os fundamentos deste muro têm o nome dos 12 apóstolos, que são os apóstolos do Cordeiro. Portanto, a igreja estará presente lá na Nova Jerusalém, na pessoa dos apóstolos e, certamente, na pessoa dos salvos. E ainda diz mais o quê? Esta cidade une o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Israel e a igreja. As portas da cidade, como já lemos, tem o nome das 12 tribos, que está no versículo 17, é isso? E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto a sua largura, e mediu a cidade e a cana era com a cana até 12.000 estados. E o seu comprimento e largura eram iguais. Aí diz assim,
a fábrica da cidade, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados e de toda a pedra preciosa. Aí fala, aí diz, o quinto é sardônica, as 12 pedras eram pérolas, e mais adiante diz que elas, as 12 portas da cidade, eram as pérolas que têm o nome das 12 tribos de Israel. Está no versículo 12. Na Nova Almeida Atualizada diz, tinha uma grande muralha alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Muito bem, então está no versículo 12, que lá na Nova Jerusalém, Israel está presente. E mais adiante, como lemos, estará a igreja. Portanto, a Nova Jerusalém será habitada pelo Israel em corpo de glória. Não é o Israel humano. Físico. Certo? Mas carne, osso e sangue. Não. Estará em corpo de glória. Todas as pessoas que estiverem em corpo de glória vai morar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Professor Saulo, e o que é que nós podemos dizer sobre as dimensões da Nova Jerusalém? O que é que a Bíblia fala sobre a extensão dessa gigantesca cidade? Porque se os salvos irão habitar nessa cidade, são os salvos do Antigo e do Novo Testamento, então essa cidade deve ser enorme, gigantesca. O que é que a Bíblia diz sobre as dimensões da Nova Jerusalém? Conforme a Bíblia, que ela trata das dimensões em estádios, conforme o pastor Ezequiel Soares e outros escritores, mostra, trazendo para a nossa aritmética, vai dizer que ela tem 2.200 quilômetros de extensão, de comprimento. Sim. Com mais 2.200 de largura, com mais 2.200 quilômetros de altura. É uma espécie de um cubo, então. Uma espécie de um cubo. Daqui à cidade do Rio de Janeiro, temos menos de 2.200 quilômetros. Armando Chave Corrêa, ele, no seu livro, ele diz que se dividisse essa cidade em andares, daria 50 andares. Outro diz que esta cidade, dividida nesses andares, daria para morar todos os salvos, desde Adão até a época de hoje, ainda sobraria um grande espaço. Exato. Então, a cidade está preparada para receber essas pessoas. Não apenas um pouco de gente, mas toda essa multidão. Exato. E além do mais, para o senhor ter uma ideia, o estado de Minas Gerais, eu li sobre um matemático cristão fazendo uma pesquisa sobre essa população de cidades. Ele disse que o estado de Minas Gerais se dividisse em terreno 10 por 20 para fazer as casas, daria para morar todas as famílias da terra. Exato. Observe, as famílias, porque a terra tem uma faixa de 7 bilhões de pessoas, não é 7 bilhões de famílias, de pessoas. Então daria, e o resto da terra seria lazer. Mas a Nova Jerusalém vem para a terra, ela fica, sua extensão é essa. E nela estarão as pessoas que a Bíblia fala, dizendo que ali estarão. Então, conforme a Bíblia, professor, a Nova Jerusalém é quadrada e tem a forma de um cubo, como o senhor falou. Muito bem. Agora, outro detalhe importante é que um dos maiores problemas do mundo hoje é o problema habitacional, né? Nós temos aí as grandes metrópoles que crescem assustadoramente, né? E aí isso gera uma série de problemas estruturais, né? Agora, é bom nós lembrarmos que o arquiteto, o artífice, o construtor dessa cidade é Deus. Que ele é onisciente, ele sabe exatamente o número de pessoas que vão habitar nessa cidade. E, além disso, é bom nós lembrarmos que lá nessa cidade a gente não vai ter, por exemplo, uma espécie de um apartamento, né? Que ninguém vai precisar dormir nem fazer refeição. Então, não é necessariamente apartamento. Então, o artífice construtor construiu uma cidade que seja capaz de comportar todos os salvos, né? Mas, vamos passar a tela, ainda queremos fazer outra pergunta. A Bíblia fala da glória e dos habitantes. O que é que a Bíblia fala, professor, da glória e dos habitantes da Nova Jerusalém? Olha, a escatologia tem expositores muito bons. Sim. Porque Deus tem para cada trabalho da palavra de Deus, para cada área, ele tem as pessoas especialistas que ele chamou. Walvoord, que já dorme no Senhor, foi um dos maiores especialistas da escatologia. Ele é citado pelos melhores escatólogos que existe, Walvoord.
Sim. Walvoord e Pentecoste. Então, para Walvoord, ele diz, é possível que todo o material da Nova Jerusalém seja transparente e que a glória de Deus a penetre e a atravesse a fim de iluminar toda a cidade. Isso quer dizer que lá não tem sombra. Tá certo, Givanildo? Sim. Professor Givanildo. Então, se não tem sombra, as paredes, se por acaso houver na cidade, não vai impedir que a mesma luz resplandecente seja iluminada em todos os departamentos da Nova Jerusalém. E a glória da Nova Jerusalém, essa pode ser a causa de a Nova Jerusalém não precisar nem de sol e nem de lua. Exato. Para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. Eu gostaria, e o professor, cordeiro é a sua lâmpada. Eu gostaria de ler esse texto, né, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 23, que esta cidade não vai precisar da luz do sol, nem da lua, nem das estrelas, né? Apocalipse 21 e 23 diz, a cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. Né? Que coisa maravilhosa, né? É a própria glória de Deus que vai iluminar. E o versículo 24, que nós já lemos, diz que as nações andarão mediante a sua luz, ou seja, ela vai até iluminar as nações. Agora só um pouquinho. Por favor. Quando o professor Givanildo leu aí, e nós acabamos de citar, e o cordeiro será a sua lâmpada, queremos dizer que esta luz que resplandecerá na Nova Jerusalém é uma. O cordeiro, observe, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Mas aí ele é a lâmpada. Por que Jesus será a lâmpada na Nova Jerusalém? Ninguém acende uma lâmpada para ficar olhando para a luz que nela está. A luz serve para revelar o que está oculto. Então, a luz, quando brilha na escuridão, ela revela o que estava oculto quando a luz estava apagada. Assim, segundo o meu pensamento, professor Givanildo, Pois não. Jesus será a lâmpada, porque nele estará a glória de Deus também. E é em Cristo que tudo aquilo que devemos aprender de Deus na eternidade será revelado através dele. Muito bem. Pode passar a tela, por favor? Versículos 24 a 27, professor, diz que ela desce do céu, pois será o tabernáculo de Deus com os homens. Né? Deixa eu ler esse texto. Sim. Primeiro é Apocalipse capítulo 21, versículos 2, 3 e o versículo 10. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, ou Deus deles. Versículo 10 diz, e me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, observe a glória da Nova Jerusalém. Sim. Em outras palavras, quando nós pensamos em glória, a primeira coisa que chega na nossa cabeça é brilho, resplendor. Mas a criação também revela a glória de Deus. A mudança do pecador para um salvo revela a glória de Deus. Então, aqui está falando tanto da glória de Deus, que é a cidade, aquilo que ela representa como cidade e morada dos povos, como a própria glória de Deus, a revelação do resplendor de Deus. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22, 23 e a parte A do 24, ela nos fala sobre os habitantes da Nova Jerusalém. Leamos, diz assim, versículo, por favor, professor João, leia. Na Nova Almeida Atualizada, Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, diz, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês, sim. Então, observe,
O escritor aos Hebreus está dizendo que na Nova Jerusalém celestial há milhares de anjos. De anjos. Aí diz, vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus. Pronto. Isso fala da igreja. A igreja da graça. A igreja do Novo Testamento. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A presença de Deus, a glória de Deus que resplandece na cidade estará presente. E os justos aperfeiçoados aqui são os crentes do Antigo Testamento. Tá? Aí estará os anjos, a igreja, a glória de Deus, a presença de Deus, os crentes do Antigo Testamento e quem mais, professor? Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue da Mas olhe quem vai Glória estar a lá. Deus. Agora nós poderemos ver Jesus face a Face a face. face. Para nunca mais nos afastarmos dele, né? Ou nos separarmos Sim, dele. senhor. E tem uma coisa, sem nenhum temor, Exato. sem nenhuma uma sensação de culpa, nós olharemos para Jesus e só olhar para ele, nós vamos ficar embevecidos. Vou dizer um termo, bobos, É verdade. de olhar para aquele ser que um dia desceu dos céus, se fez homem e foi para a cruz para salvar um tão vil pecador. Talvez você já tenha vivenciado essa experiência quando há uma necessidade de você mudar para outra cidade, outro país, e você vai lá no Google e você começa a obter informações sobre aquela cidade, né? Coisas que no passado não era possível. Por exemplo, quando os primeiros missionários suecos vieram para o Brasil, Daniel Bego na Vingra, eles não tinham o Google para que pudessem ver como era o Brasil, para que pudessem, por exemplo, conhecer melhor a nossa nação. Hoje, quando o missionário vai para um país, por exemplo, então ele já entra no Google, faz as suas pesquisas, ele vê as imagens, os pontos turísticos, começa a estudar sobre a geografia daquela cidade, de forma que quando ele chega lá, ele já tem ao menos uma ideia do que é aquela cidade ou aquele país. Bem, nós não temos aqui uma informação do Google, mas nós temos aqui algumas informações preliminares, detalhes, dentro daquilo que a nossa mente ela pode alcançar, ela pode imaginar. Lendo acerca da Nova Jerusalém, da sua beleza, da sua grandeza, da sua perfeição, nós ficamos encantados, nós ficamos maravilhados de tantas maravilhas, coisas gloriosas que estão reservadas para os céus. Mas temos a certeza de uma coisa, que ao chegarmos lá, quando os nossos olhos contemplarem a grandeza e a beleza dessa cidade, nós poderemos ter a certeza que o que nós havíamos pensado é infinitamente inferior à realidade desta cidade. Você sabe disso, que essa cidade ela foi planejada pelo próprio Deus, onde os salvos habitarão no futuro. E todos aqueles que crerem em Cristo e perseverarem crendo em Cristo, obedecendo a sua palavra até o fim, desfrutarão deste privilégio de habitar nesta cidade. Se ser cristão, ser evangélico, ser salvo já é uma bênção aqui no mundo, ser justificado, ser regenerado, santificado, ser templo e morada do Espírito Santo, ter o nome escrito no livro da vida, fazer parte do redil, do rebanho de Jesus, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se isso já é grande privilégio, imagina os salvos quando chegar aquele grande dia onde os nossos olhos irão contemplar e os nossos pés andarão nesta cidade. Isso aqui não é uma ficção. Isso aqui não é uma ideologia humana, isso aqui é uma promessa de Deus. A cidade que está reservada para os salvos no futuro. Mas o que é melhor é que você pode garantir a sua entrada e a sua eterna morada nessa cidade sem precisar que tenha dinheiro algum. Se você vai, por exemplo, comprar um terreno, digamos, num condomínio fechado, um lugar luxuoso, você sabe que você vai pagar um alto valor por isso. Você vai precisar trabalhar muito para pagar uma grande soma de dinheiro para adquirir um lugar confortável e seguro aqui na terra. Um apartamento, um terreno, um
um lugar de luxo num condomínio fechado, às vezes o valor é tão alto que você precisa, às vezes, fazer um investimento na Caixa Econômica, por exemplo, para pagar em 60 meses, além daquelas entradas, além daquelas parcelas especiais que você vai ter que pagar. Mas olha que coisa maravilhosa. Para morar nessa cidade, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter crédito no comércio, o seu score não precisa ser alto, você não precisa ter fiador, basta você crer em Cristo, recebê-lo como Salvador da sua alma, guardar a sua palavra, ser fiel até a morte, para desfrutar de todas essas benécias. Imagina, além de todas essas maravilhas, nós habitarmos com o Deus Trino, na presença dos seres angelicais, dos profetas e apóstolos que nós só conhecemos a sua história. Através da Bíblia nós vamos conviver com ele, com aqueles entes queridos que já partiram, já dormiram e hão de ressuscitar para morar nessa cidade. E o que é melhor, para nunca mais nós nos separarmos deles. Esta é uma das principais promessas da Bíblia, a maior esperança do salvo. E você pode ter essa certeza se ainda hoje você receber Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso aí mesmo da sua casa, você pode dobrar os seus joelhos, você pode pedir a Deus perdão dos seus pecados, mas se desejar, você pode ir a uma igreja evangélica e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida e deseja que você também possa ser salvo para desfrutar dessas maravilhas reservadas para os salvos no futuro. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é aquele momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagens, enviar saudações. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos queridos telespectadores. Primeiro, por suas orações. Segundo, por sua audiência. Terceiro, porque você está enriquecendo o nosso programa. Sabia disso? Quando você envia sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, você está enriquecendo o nosso programa. E vai aqui a nossa saudação especial para os nossos queridos telespectadores que nos acompanham pela TV, os nossos queridos internautas, né? Vez por outra estamos acompanhando o programa pela internet e estamos vendo ali as mensagens, pessoas de vários estados da nossa federação, pessoas que estão nos acompanhando de outros países. Deus te abençoe. E eu gostaria de lembrar que, se por alguma razão você não puder assistir naquele horário que está sendo exibido ao vivo, não tem problemas. Esses programas são exibidos lá no YouTube e você pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Agora, por favor, sempre que enviar uma mensagem, uma pergunta, se identifique, diga seu nome, sua igreja e a sua cidade. Primeira pergunta hoje, professor Saulo. Nosso irmão Jair Sabino, da área 33, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Jair Sabino, aos queridos irmãos da área 33, que é aquela área ali de Veneza, adjacências, né? E principalmente ao coordenador desta área, o pastor Sérgio Jeremias. Quero enviar saudações a todos os nossos irmãos aí da área 33. Ele diz: a paz do Senhor. Me tira uma dúvida, por que se fala segunda fase da segunda vinda e não terceira vinda? Muito bem, professor, dá para entender a pergunta do irmão Jair Sabino. Na primeira vinda, Jesus ele veio como homem, não é? Segundo, ele arrebata a igreja, só que essa segunda fase, essa segunda vinda, a gente chama de duas fases, né? Por favor, sim. Explique. Por que uma fase? Fase significa aquilo que tem um propósito específico. Assim? É como se fossem duas etapas. Duas etapas. Jesus veio em carne, foi a primeira vinda. Isso. Tá certo? Aí tem a segunda vinda para arrebatar a igreja. Sim. E vem novamente com a igreja e seus santos para instalar o reino. Isso se chama segunda fase. Exato. E é bom lembrar também, professor, que nessa segunda vinda, não é? Que a teologia, não é a Bíblia que fala a primeira fase e a segunda fase, não é? Mas estudando as profecias, nós podemos entender que as dezenas de profecias acerca dessa segunda vinda de Cristo não dá para incluir como evento único, né? Tudo nos leva a crer que são duas fases, são dois eventos distintos.
Só que na primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, Jesus não vem à terra, ele fica na região das nuvens, enquanto que a igreja é arrebatada. Na segunda fase, aí sim, ele vem à terra, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4, e os seus pés pisam no Monte das Oliveiras. Então, a primeira vez ele veio como homem, foi condenado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Na segunda vinda, dá-se em duas fases. Primeira fase nós chamamos de arrebatamento. Ele não pisa, não vem à terra, não será visto, não será uma vinda visível. Mas na segunda fase, que ocorrerá 7 anos depois, aí sim, será uma vinda visível, gloriosa, e ele pisará no Monte das Oliveiras e irá implantar o reino milenial. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Éden Gama, lá de Jardim Atlântico, Olinda. Eu quero enviar saudações a Éden Gama, também aos nossos queridos irmãos aí de Jardim Atlântico, com exclusividade evangelista Eliel Alves, que é o coordenador desta área, um amigo de longas datas. E Éden Gama diz assim: graça e paz, quero agradecer pelo belíssimo programa, Deus continue abençoando a todos, Deus abençoe, obrigado por sua mensagem, que Deus lhe recompense. Vamos ler mais uma pergunta. Essa pergunta foi enviada por João Batista, lá de Iguatu, Ceará. Que bênção! Eu fico feliz quando recebo mensagens e perguntas de outros estados. Quero enviar saudações para João Batista, aos nossos queridos internautas aí de Iguatu e aos nossos queridos irmãos cearenses. João Batista diz assim: professor, eu vi o irmão ensinando que quando uma pessoa morre, o espírito e a alma vão juntos. O que é dizer então do que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito sai do homem e volta para Deus que o criou? Professor Saulo Soares, o que é que podemos responder ao irmão João Batista sobre Eclesiastes capítulo 12, versículo 7? Eu vou ler esse texto, embora eu sei que o senhor conhece esse texto, mas Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando a Bíblia se refere à pessoa em si, chama alma. Alma. Se converteu 30 almas, nunca 30 espíritos. Certo. Sempre 30 almas. Almas. Tá? A alma que pecar, esta morrerá. Está falando da pessoa. Sim. Mas quando a Bíblia fala para ir para o céu, é sempre espírito. Certo. Seu espírito foi levado ao céu. Seu espírito foi tomado. Então, e quando a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, não é que volta para a pessoa de Deus. Certa pessoa escreveu, né, escritores pelo mundo afora, que toda vida quando morre, a vida volta para Deus. E alguém veio me dizer, eu disse a ele, quer dizer que a vida de um sapo, de um cavalo, de um bode, de uma lagartixa, quando ela morre, esta vida volta para Deus? Ele disse, volta. Eu digo, peraí, o texto não é assim. Quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, volta para o domínio de Deus. Isso. A pessoa é viva, em carne e osso, tem alma e espírito. E meu espírito é sujeito à minha vontade. A coisa é tão séria que quando alguém fala a palavra de Deus, diz a Bíblia, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, eu falo se eu quiser. Assim, quando o meu espírito sai de mim, que eu morro, que ele vai para Deus, ele sai do meu domínio. Agora vai para o domínio de Deus. Se for um salvo, vai para o paraíso. Se for um pecador, vai para o lugar de tormento, esperando o juízo final. É bom lembrar ainda, irmão João Batista, que essas duas substâncias, embora sejam distintas, porque existe a função da alma e a função do espírito, mas elas são juntas e inseparáveis. Por exemplo, quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele recebeu ali o fôlego da vida, ele recebeu não somente a alma, mas também o espírito. Então, quando o ser humano morre, essas duas substâncias também permanecem juntas e unidas. Nós só conseguimos separá-las quando nós vamos estudar, por exemplo, há uma disciplina chamada de antropologia, onde nós estudamos sobre função da alma e função do espírito. É a única vez que a gente separa. Mas, na verdade, essas duas substâncias são juntas. Quando passa a existir uma nova vida, o ser humano recebe as duas substâncias juntas, alma e espírito, e quando morre, essas duas substâncias, alma e espírito, saem do corpo e voltam para o controle ou domínio de Deus. Vamos ler mais uma mensagem?
A irmã Adriana lá do R11 Bura, quero enviar saudações à nossa irmã Adriana, aos nossos queridos irmãos aí do R11, ao pastor Paulo Cristóvão, né? Todos os nossos queridos irmãos aí de Jaboatão. A irmã Adriana diz, excelente programa, aliás, edificante escola do Instantes Finais. Cada dia amo mais as escrituras, por acompanhar os ensinamentos dessa escola bíblica Instantes Finais. Gratidão, paz em Cristo Jesus. Amém, irmã Adriana. Esses parabéns, esses agradecimentos, eu quero compartilhar aqui com toda a equipe da Rede Brasil. Eu costumo sempre dizer isso, que nós apresentamos o programa, mas seria impossível que nós, sozinhos, pudéssemos fazer esse programa chegar na sua casa aí ou no seu celular. Então eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, que é o maior incentivador. Eu quero louvar a Deus por toda a equipe que coopera aqui na Rede Brasil e com exclusividade aqueles que estão cooperando conosco no programa, né? O diretor de imagens, o operador de áudio, a produtora, os câmeras, enfim, todos os que estão colaborando conosco para a realização desse programa abençoado que, graças a Deus, está servindo para a edificação de muitas vidas e eu louvo a Deus por isso. Professor Saulo, sempre que estamos nessa entrevista, a gente tem um sentimento que a hora passou rápido, né? E eu costumo dizer que passou exatamente de forma normal, mas a gente, é tão boa a conversa, tão bom conversar com o senhor, que a gente tem a impressão que a hora passou rápido. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela sua participação mais uma vez e deixar o espaço aí para as suas considerações finais. Eu agradeço por tudo que esse programa tem proporcionado a mim, que é para eu externar aquilo que temos lido, absorvido, escrito durante esses anos. Quero dizer a quem nos escuta que leia a Bíblia. Leia a Bíblia também no sentido de conhecer o Deus da Bíblia. Porque as pessoas às vezes têm a ideia de pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91. A irmã disse a mim, olha, professor Saulo, eu sou uma pessoa que tenho muito temor de Deus, a minha Bíblia dorme aberta no Salmo 91. Eu disse, não é o Salmo 91 que tem poder. Quem tem poder é o Deus a quem o Salmo 91 se refere. Isso. Se a senhora fechar a Bíblia e abrir o coração para o Deus da Bíblia, a senhora será abençoada. É isto que eu quero repassar a quem nos escuta. Se você já faz isso, continue fazendo. E se não faz, faça. Muito bem, eu gostaria de lembrar que nas segundas e terças-feiras, às 21h30, nós continuaremos com aquela temporada estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e aos domingos, às 17h30, com reprise às quintas-feiras, às 16 horas, nós continuaremos com essa entrevista abençoada com o professor Saulo Soares, estudando sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Mas teremos também a oportunidade de estar entrevistando o professor Saulo aqui, estudando sobre as profecias messiânicas, as centenas de profecias messiânicas, algumas delas que já se cumpriram no passado, outras que estão se cumprindo em nossos dias e outras que terão seu cumprimento num futuro próximo, que são as profecias que falam acerca do Cristo, acerca do Messias. E é bom nós lembrarmos disso, né? Que quando nós estudamos as profecias bíblicas, principalmente as profecias messiânicas, podemos entender que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.